Fala galerinha, chegamos aí na metade do nosso assunto sobre a transcrição e processamento do RNA. Nas duas primeiras videoaulas a gente viu o processo de transcrição propriamente dito. E nessa videoaula e na próxima a gente vai falar sobre o processamento do RNA. Pessoal, então após a síntese, muitas moléculas de RNA em bactérias e praticamente todas em eucariotos, elas são processadas, ok? A molécula de RNA recém-sintetizada, ela é chamada de transcrito primário. Okay? Então, toda vez que a gente, uma molécula, a RNA polimerase, ela termina ali aquela síntese de RNA, aquela molécula de RNA inicialmente ali feita, recém-sintetizada, a gente vai chamar de transcrito primário. O transcrito primário para RNA mensageiro, a gente vai falar aqui agora do processamento mais especificamente para as moléculas de RNA mensageiro, elas precisam ali sofrer algumas transformações para que seja gerada uma molécula que contenha a informação daquele gene, ok? Por que eu estou destacando isso, pessoal? Algumas sequências de RNA, elas podem não ser contíguas com suas informações genéticas, ou seja, elas vão apresentar alguns segmentos de RNA que não vão conter a informação genética e eles precisam ser retirados, ok? Então a gente já até viu nessa sequência, essa classificação de sequências que não contém informação genética lá na aula de DNA. Essa sequência, quando ela é transcrita, ela também leva àquela sequência que não tem uma informação codificadora que a gente chama de introns. Okay? Então, nos eucariotos, a gente tem aqui, quando tem a síntese, a transcrição de uma molécula de DNA e aquela molécula de DNA contém regiões que contêm introns, o transcrito primário também vai conter regiões chamadas de introns. Okay? Esses introns vão ser intercalados aqui com as regiões codificadoras que a gente conhece como exons. Okay? Então, para formar uma sequência contínua que vai ser específica para a síntese da proteína, daquele polipeptídico funcional, os introns eles devem ser removidos, ok? Esse processo de remoção dos introns, a gente vai ver nessa videoaula como é que isso funciona, ele é chamado de splicing, ok? Então, o splicing é um processo de retirada dos introns daquele transcrito primário que foi gerado, e a retirada aqui vai gerar um RNA mensageiro maduro que vai conter aquela sequência codificadora para a síntese da proteína, beleza? Então os introns precisam ser retirados, tá? Além desse processo de splicing, o RNA mensageiro ele também sofre processos de modificações nas suas extremidades. Ok? Então aqui, olha, o transcrito primário ele vai receber aqui que, olha, duas modificações, uma na região 5' chamada de cap 5', e na outra extremidade a gente vai ter aqui uma adição de várias nucleotídeos de adenina para formar uma região, uma estrutura que a gente conhece como cauda poli-A. Ok? Então a gente vai focar nesses três tipos de modificações de processamentos no RNA, tanto nessa videoaula quanto na próxima. Nessa videoaula aqui agora, na sequência, a gente vai falar do splicing e na outra videoaula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cap 5' e a cauda poli-A, beleza? Pois bem, para falar do splicing, a gente tem que ter em mente o seguinte: em bactérias, inicialmente, uma cadeia polipeptídica, geralmente ela é codificada por uma sequência colinear do DNA. Ou seja, a gente não tem aquelas interrupções pelos introns. Okay? Diferente do que acontece na grande maioria dos genes dos eucariotos. Nos eucariotos, a gente vai ter um gene aqui, que olha, se a gente for pegar o DNA, um exemplo aqui, o gene da ovoalbumina, a gente vai ter várias sequências aqui não codificadoras. Essas sequências não codificadoras a gente chama de introns, ok? Então, os introns aqui, nesse exemplo aqui, são representados aqui por 7 introns, e eles precisam ser retirados pelo processo de splicing para gerar o RNA mensageiro maduro. Tá? Como a gente viu também em aulas passadas, poucas exceções existem para os genes eucariotos. A gente pode exemplificar aí as histonas, que não contêm introns naqueles genes. Okay? Com exceção das histonas, vários aqui genes eles vão apresentar introns na sua constituição e a gente precisa retirar esses introns, beleza? E a gente vai entender agora nessa videoaula como é que isso acontece.
existem 4 classes de introns. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aqui. A gente vai focar primeiro em 2 delas, as classes do tipo 1 e 2, que são capazes de sofrer um processo que a gente chama de auto-splicing. O que seria esse auto-splicing? Ou seja, nenhuma enzima, nenhuma molécula vai estar envolvida nesse processo. O processo de splicing ele acontece de maneira espontânea. Não tem nenhuma enzima que vai catalisar esse processo, ok? Então, nesse processo, os introns eles são removidos em 2 etapas. Em 2 processos que a gente chama de transesterificação. São 2 reações que vão acontecer aqui. Tá? Então, a primeira delas, aqui de maneira esquemática, a gente vai ter um nucleotídeo aqui que vai atuar como nucleófilo, aqui representado aqui esse nucleotídeo dentro do intron, uma adenina. Essa adenina vai promover um ataque nucleofílico aqui na outra extremidade do intron, aqui estão vendo aqui sendo representado aqui, que olha, esse ataque nucleofílico aqui vai promover uma quebra dessa ligação aqui, que divide, né, o intron e o exon. E aqui vai formar um corte, ok? Então, esse corte aqui gera uma outra hidroxila livre aqui. Essa hidroxila livre aqui, que olha, presente aqui numa ribose, né? Lembrando que a gente está falando de RNA, ela vai promover uma outra reação de transesterificação, um outro ataque nucleofílico aqui na outra extremidade aqui, que olha, entre o intron e o exon, promovendo a liberação aqui, que olha, do intron e promovendo a ligação aqui dos 2 exons. Okay? Nessa figura aqui a gente tem representado um intron do grupo 2, onde tem a formação aqui que olha, de um laço, uma adenina promovendo esse primeiro ataque nucleofílico aqui, e o intron que sai, ele é circular, ok? Formando aqui uma estrutura aparentemente aqui na forma de um laço. Tá? Vamos tentar entender como é que funciona essas reações mais especificamente. Então aqui nessa figurinha aqui, que olha, eu tenho um esquema geral do intron do tipo 2, formando esse laço aqui. Como é que essas reações acontecem aqui? Que olha, vamos focar aqui nas 2 reações, que basicamente é a mesma reação, tá? O mecanismo delas. São reações de transesterificação. Imagine que eu tenho aqui que olha, um exon de um lado, representado aqui, né, nesse nucleotídeo aqui em verde, e do lado de cá eu tenho o intron, tá? O intron que precisa ser removido. Imagine que eu tenho aqui que, olha, uma outra base nitrogenada que vai promover aquele ataque nucleofílico para fazer essa quebra dessa ligação aqui. A gente já está um pouco mais familiarizado com ataques nucleofílicos, né? A gente viu os mecanismos da DNA polimerase, da RNA polimerase. A gente vai ter aqui que, olha, uma hidroxila que vai atuar como um nucleófilo, ok? Então eu tenho aqui elétrons que vão estar sendo atraídos por uma região que vai estar deficiente de elétrons, que nesse caso aqui é esse grupamento fosfato, que liga, né, os nucleotídeos desse RNA mensageiro, desse transcrito primário. Então essa hidroxila aqui vai promover um ataque, promovendo a quebra dessa ligação. Ok? Então essa guanina aqui, que olha, ela se ligou ao intron aqui, liberando essa extremidade aqui do exon. Tá? Como é que essa guanina aqui, pessoal, ela é muito interessante da gente destacar no splicing de classe 1, tá, ok? Que ela é um necessário nucleófilo externo, como, por exemplo, o nucleosídeo de guanina, que foi representado nessa figura aqui, tá? Nessa figura do processo de transesterificação. No splicing do grupo 1, a gente tem um processo muito semelhante. Só que, diferente do que acontece no splicing do tipo 2, no do tipo 1 a gente tem um agente nucleófilo externo. O que seria isso? Olha aqui, no splicing do tipo 2, o nucleófilo está presente dentro do intron, é uma adenina. Tá? Aquela adenina ali, a hidroxila presente naquele nucleotídeo de adenina, vai atuar como um nucleófilo. Ele que vai promover o ataque nucleofílico, vai liberar então que o intron na forma de laço. Tá? Não teve nada externo aqui que promoveu esse ataque. No intron do tipo 1, aqui que a gente acabou de ver foi do tipo 2, no intron do tipo 1, a gente vai ter aqui que, olha, um nucleosídeo de guanina promovendo esse ataque nucleofílico inicial. Tá? Então olha aqui que a hidroxila 3' dessa guanosina vai promover um ataque nucleofílico aqui, que olha, no sítio de splicing, onde a gente tem aqui a divisão, olha, de um lado eu tenho o exon de um lado, o intron de um outro. Então a gente vai ter aqui esse ataque dessa guanosina aqui a essa adenina, ok? Esse fosfato da adenina,
por esse mesmo mecanismo que a gente acabou de ver aqui, que olha, imagina que eu tenho a guanosina aqui, e ele vai promover o ataque nucleofílico a esse fosfato aqui, que olha, e do lado de cá a gente tem uma adenina, do mesmo jeito que está representado aqui, que ó, vocês estão vendo? Então aqui, olha, eu tive esse primeiro ataque nucleofílico, então eu rompi essa ligação aqui, e a guanina se ligou a essa adenina, do mesmo jeito que está representado aqui, que olha, a guanina promoveu um ataque nucleofílico aqui e se ligou a essa adenina, a adenina do intron, beleza? Liberando essa ponta do exon aqui, ó, essa ponta de cima. Ficou claro? Deixa eu limpar aqui mais uma vez para ninguém ficar confuso. Novamente, imagine que eu tenho aqui uma guanosina externa. Essa guanosina externa vai promover o ataque nucleofílico aqui na divisão entre o intron e o exon. Ela se liga à adenina aqui, olha, o nucleotídeo de adenina do intron e vai liberar essa ponta aqui do exon. Tá? Então a gente pode perceber aqui que olha, ela promoveu esse ataque aqui, que olha, na divisão aqui entre essa uracila e a adenina, ela vai liberar essa ligação aqui, que ela vai promover um corte aqui e vai liberar essa ponta do intron. Estão vendo aqui o nucleotídeo de guanosina? Ele vai estar presente, vai estar ligado a essa região do intron aqui. Aquela ponta que foi gerada entre o exon e o intron gerou um outro sítio nucleófilo, ou seja, eu tenho hidroxila aqui, que olha, a hidroxila 3' desse exon aqui, ela se torna um nucleófilo e ela vai promover aquela segunda reação de transesterificação. É a mesma reação. A hidroxila vem aqui, ataca o grupamento fosfato aqui, que faz divisa entre o intron e o exon, só que o exon do outro lado, certo? E vai promover aqui que, olha, a ligação entre os dois exons e a liberação do intron, ok? Qual que é a diferença aqui do intron do grupo 1 e do grupo 2? No grupo 2, o ataque nucleofílico não tem nenhum agente externo, o nucleófilo ele vai ser uma adenina dentro do intron. Do grupo 1, a gente vai ter aqui que, olha, um nucleófilo sendo uma guanosina externa, um nucleosídeo de guanosina externo. A outra diferença é que no intron do grupo 2, o intron é liberado aqui na forma de laço, ele é circular, devido àquele seu próprio mecanismo, né, de dois processos de transesterificação, sendo dentro do próprio intron. Né, então libera um laço. No intron do grupo 1, esse intron não é liberado na forma de laço, mas na forma linear, ok? Então essa é basicamente as duas diferenças nesses dois introns. O que a gente pode perceber? Tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, a gente tem um processo de auto-splicing. A gente não tem nenhuma enzima envolvida no processo, como ocorre na maioria dos introns. Tá? A maioria dos introns, eles não sofrem auto-splicing, e para que tal processo possa acontecer, para que o splicing possa acontecer, é necessário uma maquinaria formada aí por um conjunto de moléculas tanto de RNAs quanto de proteínas. Okay? Aqui a gente pode perceber aqui que, olha, que eu tenho representado nessa figura dois exons sendo intercalados por um intron aqui em amarelo, os exons em azuis. Okay? Aqui eu vou ter proteínas e RNAs que vão ser responsáveis por reconhecer esses sítios que delimitam o intron e o exon e que vão promover a catálise, a retirada desse intron. Ok? Então aqui a gente pode perceber que essa maquinaria ela vai ser composta por complexos. Esses complexos eles vão ser constituídos por RNAs. Esses RNAs, pessoal, eles são denominados, eles são chamados de pequenos RNAs nucleares. Deixa eu ver se estão representados aqui, que olha, esses pequenos RNAs nucleares, essa folhinha aqui, que, ó, esse trevinho que está aqui dentro dessa proteína, são moléculas de RNAs. São elas que reconhecem as sequências específicas aqui que vão promover o splicing, ok? Essas moléculas de RNAs, elas são associadas, elas são unidas a moléculas de proteínas. Essas moléculas de proteínas também são denominadas de pequenas proteínas nucleares, riboproteínas nucleares. Estão aqui representadas aqui, tá vendo? SNRNPs. E essas pequenas proteínas nucleares, ribonucleoproteínas nucleares, elas são normalmente chamadas de SNRPs. Okay? Então a pronúncia seria SNRPs e esses SNRPs representam essas associações de RNAs e proteínas. Okay? Então aqui basicamente a gente tem
vários tipos de SNRPs, ok? Então esses SNRPs aqui, olha, eu tenho representados aqui em U, tenho o 1, 2, 4, 5 e 6 e várias outras proteínas que vão contribuir para a formação de uma maquinaria, de um complexo aqui que, olha, que é conhecido como espliciosomo. Tá? O espliciosomo nada mais é do que um conjunto ali de proteínas e de RNAs que vão catalisar o splicing. Okay? Então aqui o splicing ele é dirigido, ele é conduzido por uma maquinaria, okay? Que vão catalisar o processo de retirada do intron. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma animação de um processo de splicing que acontece no espliciosomo para a gente consolidar e entender direitinho como é que isso funciona. Tá? Então aqui, olha, nessa animação tem representado aqui um intron, tá? O intron de DNA. Esse intron de DNA, ao ser transcrito, ele vai para o transcrito primário. Então aqui tem representado em amarelinho o intron e azulzinho o exon na molécula de RNA que foi transcrita. Ok? Então essa molécula de RNA aqui que precisa sofrer o processo de splicing. Então quero que fique claro para todo mundo onde é que acontece splicing. Em moléculas de RNA. DNA não sofre splicing. O intron fica lá quietinho no DNA. Ele, ao ser transcrito, o DNA ao ser transcrito, vai gerar o transcrito primário de RNA que vai conter aquele intron. E aquele intron precisa ser retirado. Tá? Esse intron, pessoal, que sofre splicing por espliciosomo, ele geralmente tem aqui sequê' específicas, sendo aqui que olha uma guanina e uracila na extremidade 5' desse intron e na extremidade 3' desse intron a gente tem aqui que olha uma adenina e uma guanina, ok? Eles vão marcar os sítios onde o splicing vai acontecer. Precisa decorar isso? Claro que não precisa decorar. Quero que vocês saibam que existem nucleotídeos específicos em cada um dos limites ali que vão marcar o sítio onde vai sofrer clivagem aquele splicing, tá? Então aqui, olha, sequencialmente aqui vão sendo adicionados as SNRPs, algumas outras proteínas adicionais. Aqui que, olha, no primeiro sítio aqui, a gente vai ter o 1, né, o SNRP1, e a gente vai ter aqui algumas proteínas adicionais que vão sendo adicionadas na região aqui, onde vai acontecer o splicing, tá? Aqui, essas proteínas adicionais aqui, que, olha, a gente tem, são fatores de splicing que vão ser responsáveis pela adição da SNRP2. Cadê ela? Ó, chegou aqui agora. Aqui, ó. Então, essa SNRP2 vai se ligar de modo que eu vou ter aqui A1 do lado 5' e a SNRP2 do lado 3'. Ok? Então, aqui, que, olha, dentro dessa sequência aqui vai acontecendo adições sucessivas aqui das outras SNRPs, levando à formação da maquinaria que a gente conhece como espliciosomo. Tá? Então, esse conjunto de proteínas aqui, que olha, representados aqui pela SNRP1, 5, 4, 6, vão formar o espliciosomo. Tá? Nesse espliciosomo, o que ele vai promover? Simplesmente, ele vai posicionar o intron de maneira que aquela adenina que está presente no intron aqui, que olha, é representada nesse esquema, vai promover aquele ataque nucleofílico. Okay? Então a adenina que vai promover aquela reação de transesterificação, aquela hidroxila que está ali presente nela, a hidroxila 3' vai promover um ataque nucleofílico ao fosfato lá naquela outra região, tá? No limite entre os 5' do exon e o início do intron, tá? E vai promover aqui, pessoal, a formação de um laço. Isso aqui, pessoal, é um mecanismo que ele é bem semelhante ao grupo 2 daquele auto-splicing que a gente viu anteriormente, ou seja, o intron que vai ser liberado na forma de laço, tá? E não de molécula linear. E com essa liberação aqui do laço, a gente vai ter a formação de um outro sítio aqui, que é de uma hidroxila livre na região 3' que vai promover a ligação ao outro exon. Tá? Então aqui a gente tem a ligação dos dois exons e a liberação do intron promovido por esse processo de espliciosomo. Ficou claro, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse processo. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá no fórum de dúvidas, ok? A gente vai ficar por aqui nessa etapa da nossa videoaula, deixo aqui as referências. E no nosso próximo vídeo, a gente vai discutir sobre os outros dois mecanismos de processamento do RNA mensageiro, o cap 5' e a cauda poliar, ok? Fico aguardando vocês lá.